Vamos começar o vídeo de hoje com um exercício de observação. Olhe com bastante atenção para as imagens a seguir. Me conta agora aqui nos comentários qual a primeira palavra que você pensou ao ver essas imagens. Quais foram os sentimentos e emoções que passaram aí na sua cabeça enquanto você estava olhando elas. Vai, digita aí rapidinho pra gente continuar o vídeo. A primeira imagem que eu mostrei pra vocês foi lá do Vaticano. Essa fotografia foi tirada no dia 27 de março de 2020, durante a cerimônia Urbi et Orbi. Essa cerimônia acontece geralmente ou na Páscoa ou no Natal, mas o Papa, nessa ocasião, ele realizou essa cerimônia de uma maneira especial por causa do coronavírus. Porém, essa figura do Papa ali, no meio daquela praça gigantesca, ele acaba se tornando uma coisa tão pequenininha. A arquitetura do Vaticano, ela é majestosa. A gente está acostumado a ver aquela praça cheia de gente e de repente ela está completamente vazia, com aquela chuva, aquela grande arquitetura e ali simplesmente um único personagem representando a humanidade. Ideias de solidão e de quanto a gente é pequeno em relação a esse mundo passaram pela minha cabeça. Um único homem ali no meio de tudo aquilo, a sensação de solidão é muito forte e imponente. Na internet estão viralizando várias fotografias e vídeos de ruas vazias ao redor do mundo. Das praias do Rio de Janeiro vazias, várias cidades da Europa, todo mundo de quarentena e de repente a gente é impactado com essas imagens de solidão extrema. Porque mais do que a potência de uma imagem de uma pessoa sozinha, é essa rua vazia, essa única pessoa ou fotógrafo que está ali fazendo aquele registro. Em meio àquela solidão. Parece um filme de apocalipse, um mundo devastado, assolado. Onde estão essas pessoas? Esse caráter de solidão é arrebatador, esse isolamento social, essa ausência é extremamente pesada. Os trabalhos de José Manuel Ballester também viralizaram de uma forma intensa nesses últimos dias, porque eles falam exatamente dessa ausência. Os trabalhos dele, ele apaga os personagens, as pessoas das pinturas, de pinturas renomadas, pinturas clássicas, deixando simplesmente o cenário. A gente olha para aquela cena e a ausência daqueles personagens que são extremamente reconhecíveis pra gente, de repente se foram e a gente é só colocado ali sozinho. Cadê aquela pessoa que deveria estar ali? Cadê aquele personagem extremamente importante que deveria estar ali naquela cruz? Cadê os personagens dessa cena? Quem são esses personagens? Quando eu tô sozinho aqui para protagonizar essa história sem nenhum coadjuvante comigo, quem sou eu? Vou ler aqui um trechinho de um texto do próprio José falando sobre o seu trabalho. Em um determinado momento, lá por volta de 2007, decidi intervir em algumas pinturas que considerei significativas na história da arte, com a ideia de alterar a sequência temporal representada nelas, mediante a supressão de seus elementos narrativos. Dessa forma, conseguiria transcender sua temporalidade e imaginar o que poderia ter acontecido naqueles cenários, e o que poderia estar para acontecer. É então quando paisagem, arquitetura e espaço ganham toda a sua importância e se erigem como elementos substanciais. Essa alteração da história que cada obra narra também modifica suas qualidades iconográficas e oferece ao espectador a possibilidade de interpretá-las de várias maneiras diferentes. Quando o José ele tira aqueles personagens, ele não só tira também toda essa ideia de presença, mas ele também tira, de certa forma, a temporalidade dessas imagens. Então essas imagens, elas meio que transcendem o nosso mundo, elas transcendem a nossa presença, porque elas podem estar falando tanto de passado, quanto de presente, quanto de futuro. Então está sempre para acontecer algo, ou parece que aconteceu algo. Isso tudo me leva ao trabalho de Giorgio de Chirico. Artista de origem grega, mas que estudou durante muito tempo na Itália, e ele traz nas suas pinturas essa ideia absurda de solidão. Só que é essa solidão que é atemporal. Você não consegue nunca saber
qual é a temporalidade dos trabalhos do Quirico, porque ele sempre traz elementos de ordem clássica, mas em cenários que levam a gente a pensar na presença de um ser humano, mas esse ser humano nunca é necessariamente uma pessoa, geralmente é um vulto, uma sombra, uma escultura, um trem que está sendo guiado ao fundo do cenário, é uma caravela. Então a gente nunca é apresentado de fato aos personagens. Quando a gente acha que está vendo um personagem no trabalho do Quirico, de repente a gente percebe que aquilo é um manequim. Quirico falava que suas obras elas eram de ordem metafísica. Muita gente enquadra ele dentro do surrealismo e ele faz parte do movimento, é claro, mas ele antecede esse movimento, fazendo essas obras metafísicas 10, quase 15 anos antes do desenvolvimento do surrealismo. Muitas vezes ele vai falar, inclusive, que os trabalhos dele não estão falando do onírico, eles estão falando da metafísica, dessa transcendência das coisas. A obra dele se coloca como uma coisa meio que antirrevolucionária, porque ele sempre fala, né, o novo é novo até quando? As obras do Quirico, elas desafiam a nossa noção de tempo e espaço e presença, porque a gente é jogado nesse universo que é pintado de maneira clássica. Os trabalhos do Quirico, eles têm um acabamento muito refinado que lembra as pinturas renascentistas, né, pelo delineio muito bem trabalhado, a perspectiva, mas se você começa a observar o trabalho com mais atenção, você percebe que aquela perspectiva, na verdade, ela é truncada com uma outra perspectiva e elas não convergem para o mesmo ponto de fuga ou não acompanham a mesma linha do horizonte. Isso é feito de maneira proposital para que as grandes arquiteturas que existem nos trabalhos dele não façam necessariamente um sentido lógico. Só que você não consegue entender aquilo logo de cara, você fica preso naquela estranhez da cena, naquela coisa que parece que vai acontecer, naquela solidão. A gente é jogado, né, de cabeça dentro dessa solidão nos trabalhos do Quirico, que a gente fica até se perguntando o que há de errado ali, por que eu sinto o que eu estou sentindo quando eu vejo uma obra dele. As obras do Quirico, elas são carregadas de uma solidão contemplativa muito forte. A gente fica parado olhando para aquele cenário que se apresenta muitas vezes para a gente de uma forma enigmática. Não é à toa que os trabalhos dele muitas vezes se chamam enigmas ou mistérios. A gente fica olhando, perdido, tentando entender aquele vazio. O que ele quer dizer? O que aquela sombra representa? Que mundo é esse? Que tempo é esse? Essa solidão que a contemplação nos traz pode remeter até a ideia de você estar andando na chuva, se sentindo sozinho, sendo acompanhado só dos seus pensamentos, ou quando você está em casa, agora aí de quarentena, pensando sobre a vida, olhando pela janela, ou olhando essas fotografias de ruas vazias. E uma outra coisa que o Quirico nos coloca é na solidão desses corpos mortos, desses corpos vazios, dessa coisa que não é viva, essa arquitetura, esses prédios, essa perspectiva, esses arcos que parecem que se direcionam para algum lugar, mas esse lugar nunca nos chega, essa sombra que está ali perene, esse trem que está vindo, sabe? A gente fica preso nesse tempo e espaço que é etéreo, que é acima de nós e a gente não sabe explicar exatamente o que é. O Quirico, ele era muito influenciado nas suas obras pelo filósofo Nietzsche, então ele traz propositalmente esse elemento da solidão dentro das suas obras, mas não como uma coisa negativa. O Quirico, ele não se sentia vazio, perdido e sozinho. Pelo contrário, ele achava que essa solidão e a investigação da nossa própria solidão era um caminho de se entender melhor. A gente entender que nós podemos ser nossa melhor companhia, que estar sozinho não é necessariamente uma coisa ruim, mas sim um momento de você debater com você mesmo, sabe? É difícil, às vezes, a gente lidar com um livro se a gente tá com a cara colada nele. Como eu vou ler esse livro? Então o Quirico, ele falava que a gente precisa desse afastamento para, às vezes, conseguir entender as coisas melhor. Seguindo essa ideia de Nietzsche, de que para a gente estar completamente livre, a gente precisa necessariamente de um afastamento da sociedade para conseguir observá-la de longe e entender qual é o papel nosso dentro dela. Às vezes ficar sozinho é bom pra gente pensar um pouquinho. É claro, não tô falando pra você virar um ermitão, nem nada do tipo, mas aqui no canal a gente até falou uns tempos atrás sobre como essa solidão pode ser interpretada de várias maneiras. E o trabalho do Quirico, ele me traz essa coisa contemplativa das imagens vazias que me levam para um outro mundo.
realmente eu entendo ele quando ele falava que as obras dele eram metafísicas. E me conta, o que você acha do trabalho do Quirico? Se você ainda não comentou, se você ainda não me contou o que essas imagens de ruas vazias te passam, deixa agora aí nos comentários. Fiquem bem, lavem bem as mãos, sempre muito álcool gel, se protejam. Quem pode ficar em casa, fica em casa, e vamos aí estudando cada vez mais arte e aprendendo um pouquinho mais a cada dia, a cada semana. E grande beijo e tchau, tchau.